passar para a Dona Rosa, pode ser, Dona Rosa? Sim, senhor Homero. Já vamos, então. Então, amados irmãos, sob as bênçãos de Jesus, dos amigos amorosos do plano maior que nos acompanham nessa trajetória de estudo, que possamos nós, neste momento, envolvidos nesse abraço fraterno, estarmos juntos em pensamentos, em ações do bem, pedindo a todos os nossos irmãos amados que estejam bem, que estejam tranquilos. Pedir também pelo nosso irmão que vai fazer a nossa aula de hoje, que ele seja abençoado por mais um capítulo, mais um pouco de conhecimento, mestre. Nós agradecemos, mestre, por esse momento que passamos juntos. É tanto aprendizado, é tanto conhecimento. A gente se sente tão feliz por fazer parte, Senhor, desse banquete que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos interagir, compreender, trazer para as nossas vidas tudo o que aprendemos. Que a tua doce luz, Senhor, nos envolva sempre, 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 em todos os momentos. Nos momentos de angústia, de tristeza, nos momentos de alegria, em todos os momentos. Que o Senhor esteja conosco, participando conosco destas alegrias. Então, com a tua permissão, mestre amado, dos amigos, esses bons amigos da espiritualidade, damos por aberto o estudo do livro A Caminho da Luz. Que todos sejam bem-vindos e abençoados. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Ó, nosso tema de hoje, capítulo 7º, o povo de Israel. Tem uma notinha da Federação Espírita Brasileira, ali embaixo, ó, que este livro, O A Caminho da Luz, ele foi escrito em 1938. E antes, 10 anos antes do surgir, então, ser criado lá na Palestina, o Estado de Israel, que até hoje aí está dando problema, né? Está dando guerra, conflito e tudo mais com a Palestina, Israel e outros países aí, outros lugares na volta. Mas foi este povo que Jesus escolheu para vir, né? Olha, vocês sabem que de todos os migrados, o menos endividado eram os egípcios, e o mais fervoroso, o mais, digamos assim, na sua fé, fervoroso mesmo na fé, ainda que fosse violento, era este povo, tá? O povo de Israel. Então, nesse berço, então, que Jesus vem. Eu vou seguir aqui, então, passo daí para o Homero. Eu convidaria a Simone, pode ser, Simone? Pode ser. Vamos lá. O povo de Israel. Israel. Dos espíritos degredados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando este povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a paz, a par de uma fé soberana e imorredora.
sem pátria e sem lar. Este povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Fique à vontade, Simone. Quer comentar alguma questão? Tem que ter microfone aberto. Não, amigo, pode comentar pra gente. Gosto de ouvir tu falar. Oi? Peraí só um momentinho, gente. Tá bom, agora eu voltei. Pessoal, aqui, como ele diz, ó, dentre os... Eles são mais homogêneos, são muito iguais, tá? Na sua... Eles têm, assim, digamos assim, um fervor tão grande, o povo israelita e toda a ramificação que sai deles, são um estilo de fé tão fervorosa a ponto deles darem a própria vida, tá? Eles dão a própria vida, seja por um bem ou seja por um mal. Por exemplo, tem pessoas que entram em autoflagelo, né? E também, mas tem aquelas pessoas que dão a vida em amor, não de amor. Bom, a gente vai ver os cristãos, né? Morrendo nas feras, assim. Eles tinham uma capacidade fervorosa de fé, literalmente de fé. Esse é o que eu queria falar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo que eles têm esse fervor da fé exaltado, eles também têm um orgulho. Esse é o problema. Como diz ali no texto. Né? O que mais? Alguém gostaria de comentar aqui para nós? Ô, Fabiano, Uhum. esse povo de Israel, eles têm uma tradição por guerra violenta, né? Sim, Isso é o até orgulho. hoje, né? É o orgulho. Uhum. E, Fabiano, me diz uma coisa, assim, eles sempre estão em busca da terra prometida, né, acham que o Jesus não veio ainda, né, sempre essa coisa da esperança, o povo, mas é um povo extremamente, né, assim, muito unido, eu acho que eles se ajudam muito, né, também, eu tenho um parente, assim, que é casado com a minha tia, assim, mas ver que eles têm realmente essa nobreza ali que falou, parece que eles são muito fortes, resilientes, assim, por tudo que passaram, né, mas parece, assim, que eles sofrem sempre uma perseguição, assim, eu sinto essa percepção que parece que eles, que eu acho que seria louvável, que eles são unidos e são muito inteligentes, e normalmente se destacam, né, nas áreas da ciência, economia, né, por onde estão no mundo inteiro, né, a gente vê várias pessoas que são judias que se destacam mesmo, né, até em altos graus. Mas por que assim, tem esse até hoje, né, parece que outros povos, para mim parece uma certa perseguição, às vezes, assim, né, será que eles não são compreendidos, ou seria por causa, tu acha, desse orgulho mesmo, assim, que não é aceito por outras nações, assim, parece que eles estão sempre tendo que lutar, né, por seu espaço, assim, e não conseguem, né, há anos, né, essa luta sem fim, né, assim parece. Claro, tem as guerras que tu falou, mas na verdade eu ainda vejo eles mais se defendendo do que atacando, assim, né. E a gente viu que a Segunda Guerra eles foram muito perseguidos, assim, né, não só pelos alemães. Então, por que teria uma explicação espírita para ter isso, assim, tão forte de outras nações em relação ao povo judeu, assim? Teria alguma explicação do espiritismo? Seria A pelos explicação teria um ódio social de que eles teriam matado Jesus, entendeu? Porque foi o judeu que matou, né, Jesus, porque eram próprios judeus que... Então, inconscientemente, tem essa coisa do inconsciente, nossa, assim, de que foram eles os que fizeram isso com... Mas isso não tem nada a ver, né, gente? Isso é uma coisa de político de algumas pessoas, assim, entende? Internamente, assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, porque estão perseguindo ali o Chico Xavier, os brasileiros estão perseguindo o Chico Xavier. Não,
tem nada a ver. É alguém que está perseguindo lá o Chico Xavier. Mas, assim, uma das coisas que é muito interessante é que... Ai, me fugiu aqui, agora que eu abri uma vírgula, foi falar e saiu. Não lembro, mas... E o próprio Hitler faz essa perseguição ao povo judeu, alegando várias questões, até porque eles eram prósperos, havia uma inveja muito grande da Alemanha com relação, os judeus na Alemanha, por exemplo, sempre se destacaram, como tu bem falou, e eles se destacam mesmo na questão do trabalho, da inteligência, da ciência, na medicina eles se destacam muito também. E na Alemanha eles sempre foram sempre muito prósperos. O Hitler, quando entra com o Terceiro Reich na Alemanha, ele, para diminuir a população... Como é que o Hitler, sabe que o Hitler ele inaugura o que hoje a mídia usa, né? O discurso hoje que se usa na mídia, de qualquer maneira, de qualquer forma, seja por qualquer partido político, que é o uso da palavra, o recorte da palavra e a indução da palavra, o que se vai dar o nome de fake news, começa com Hitler. Porque o Hitler, ele usa o cinema para fazer isso. Ele usa... Então, o que ele faz? Ele começava a pagar cineastas famosos para promover filmes onde judeus eram os bandidos. Então, ele queria criar na massa social e essa ideia de que os judeus eram monstros. Então, ele disseminava sempre essa ideia, vai sempre disseminando. Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, se nós pegarmos os países americanos, quando eles fazem filme da América Latina, como é que eles desenham a América Latina? Sempre narcotráfico. Sempre traficantes, sempre um povo ladrão, sempre isso. Então, cria essa imagem lá fora do Brasil. Aí, qual é a imagem que nós temos do Brasil? Essa imagem, porque se faz esse... Quando se vai falar, por exemplo, de uma favela no Rio de Janeiro, o que se mostra? Sempre aquela coisa da violência, assim, sempre aquela ideia. Então, a pergunta é, tu quer realmente divulgar algo que está ali, ou tu quer criar uma imagem dessa situação? Então, o Hitler queria criar essa imagem. Nas escolas, ele disseminava livros didáticos para as crianças com judeus com cabeça de rato, que eles eram ruins, que eles eram maus. Aí as crianças, então, passaram a odiar desde a tenridade. Então, quando o Hitler entra na Alemanha, né, e faz o que faz, na verdade, ele teve o consentimento alemão também, do povo alemão. Porque ele não fez sozinho, ele fez com consentimento, porque ele plantou aquilo ali, pouco a pouco, na cabeça das pessoas. Vou dar só mais uma palavrinha para vocês, como essa questão de que, assim, por exemplo, temos que regular as mídias digitais, é complicado. Quem é que vai regular isso? Qual é o parâmetro que essa pessoa ou essa empresa vai usar para dizer o que é verdade, o que é mentira? É bem complicado isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Há muito tempo atrás, não sei que governo era, eu realmente não me lembro que governo era. Eu só me lembro que este ministro, ele era da saúde. Ele disse assim, ó, gente, isso aqui tem a ver com o que nós estamos falando aqui do ódio dos judeus. Ele disse assim, ele criou um programa aonde, eu já tinha falado isso uma vez para vocês, aonde ele disse assim, ele queria estimular os idosos a fazerem exercício. Então havia uma campanha do Ministério da Saúde para promover que os idosos fizessem mais exercícios físicos para promover saúde. E aí dentro desse programa eles afirmam que o exercício físico em pessoas idosas também, veja bem, também promoveria uma saúde física, inclusive sexual, porque segundo as pesquisas, as pessoas mais velhas que tivessem uma vida mais ativa em caminhadas, exercícios, inclusive nas suas vidas particulares, sexual, porque isso é uma coisa normal no ser humano, né? Não é pecado algum, ele teria inclusive, por exemplo assim, conseguiram detectar os cientistas de que, por exemplo, a pessoa que não pratica exercícios físicos, a impotência sexual, que ela estava linkada a isso também, a falta de práticas de exercícios, entre outros fatores. Então, estava dentro desse programa fazer isso, que as pessoas tivessem uma vida mais saudável. Aí veio o recorte da televisão, gente. A notícia da televisão. Olha a chamada que a televisão deu. William Bonner deu essa chamada assim.
Ministro da Saúde manda idosos fazerem sexo. Vocês perceberam o recorte? A intenção do recorte? Não, o ministro da Saúde não disse que era para os idosos fazerem sexo. Ele disse que quem faz, isso eu estou falando agora. Na época ele disse que quem faz exercícios físicos também tinha uma saúde sexual melhor. Aí o jornalista não teve ele nem se deu conta que depois ele botou a entrevista do ministro e o ministro falando, né? Então nós temos um programa, coisa e tal. Mas a chamada, ela era assim, gente. Então é um recorte. É uma distorção, né, amigo? Isso, é uma distorção. Mas é que assim, ó, o que é fake news? Fake news, ela pode ser uma mentira, ou seja, eu digo assim, Vanessa está dizendo que está lá na cidade de Minas, mas a Vanessa está aqui em Porto Alegre. Isso é uma fake news. Ela não está em Porto Alegre. Mas eu posso fazer um recorte. Eu posso dizer assim, olha, a Vanessa está falando tal coisa, e ela disse agora aqui que isso aí é mal intencional, ela está querendo dizer o que a Rita falou aqui que é mal intencional, Rita. Olha o recorte que eu fiz. Tu está dizendo isso para mim, tu não está dizendo isso para a Rita. Mas eu quis dizer porque a Rita está aqui na tela, a Vanessa disse que a Rita está mal intencionada. Veja a fala dela ali. Então, a fake news, ela pode ser uma distorção, um recorte de uma fala ou propriamente uma mentira. Então, com relação à questão, inclusive, de Jesus, as perseguições ao Cristo, a violência que se tem hoje, de todos os tipos, né, perseguições às pessoas por sua cor, por sua deficiência, por sua condição política, por sua coisa. O que nós estamos vivendo hoje é uma generalização de recortes, de mentiras, de todos os montes, assim, de todos os lados. Isso se percebe. Caso o Hitler, então, se aposta disso. O marketing vai começar a usar isso, tá? E o que vai se chamar de cultura digital, que daí eles vão começar a propalar isso no cinema. Aí, por exemplo, as artes fazem isso, né? Então, eles entram lá em tal país, porque narcotráfico tem países que só é visto em cinema como tráficos. Vamos pegar países como Venezuela e outros países, assim, o Brasil. Aí se tu bota, por exemplo, tem tráfico, não tem tráfico, por exemplo, em Londres, né? Não tem filme de tráfico em Londres, assim. Então, isso, o que acontece? São recortes que se faz. Claro que a gente sabe que esses países têm seus problemas políticos, ditadores, tem essas pessoas ditadoras que estão aí, mas não é o povo, é assim. Tem trabalhadores, tem pessoas que estão trabalhando, mas a ideia da arte do cinema acabou sendo uma arma para isso. Então, o Hitler, ele modernamente faz esse tipo de situação. E aí se cria essa ideia negativa de simplesmente criar essa imagem das pessoas. Lá no tempo de Jesus, fez a mesma coisa, né? Faz esse recorte, assim, sempre esse recorte. Continua. Pode ser. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na Terra não pesou tanto às outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptadas e revoltadas, num mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Termutes é a mãe, né? Isso porque a gente sabe aquela história, né, que ele foi colocado na cestinha no rio, e aí foi... Uhum. Tá. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão.
médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe, de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições do Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. E ali a gente vai ver que os 10 mandamentos, ele não é só aquilo ele também tem muitos símbolos, tá? Em cada momento daquele é uma lei, que vai sintetizando moral, assim, é bem profundo, não é só aquilo ali, tipo, não cobiçarás, tem muita coisa do cobiçar, tem muita coisa do desejar, do desejo, né? Que está em nós, assim. Não é só exatamente o que está ali escrito. E o Moisés tem essa missão, né? Esse espírito gigante, grandioso, assim, nesse sentido. Gente, a gente tem que ter uma ideia que é muito interessante, que quando o espírito mergulha na carne, ele está sobre o peso do corpo, tá? Então ele se abrutalha um pouco nesse sentido, quando não é de uma envergadura como Jesus, assim, que ele já domina a massa do corpo. Espíritos abaixo dele, que somos todos nós, assim, a gente fica sob o efeito do corpo. Então, assim, a gente pode dizer assim, tem um problema de depressão, né, orgânica, assim, tem que tomar uma medicação. A gente pode ter bondade no coração, pode ter tudo, mas não adianta, a gente vai ficar sob a pressão da depressão. Tem que tomar remédio. Então, não, o corpo, ele é forte nesse sentido, né? Não tem como, por exemplo, eu ficar sorrindo, mais que eu seja espírita, queira fazer caridade, estou com uma infecção de urina. Não adianta, tá lá a coisa. Então, a gente está sob o peso desse corpo. E esses espíritos, quando eles chegam no corpo, assim, eles encontram aquilo que tem ali à disposição e usam o que está ali, né? Usam o que está ali. E deve ser muito duro para eles também, assim, quando eles não têm muita moralidade, assim, ainda como Jesus, para suportar, gente, tamanho peso, assim. Porque, vou ser bem sincero, um espírito evoluído, descer e viver no meio de espíritos ainda grosseiros, estúpidos, como nós éramos, tem que ter tem que ter muita resiliência, muito trabalho espiritual na alma desse espírito. Tem que ter, gente, tem que ter muito trabalho. Por isso não é qualquer um. Alguém gostaria de falar alguma questão? A Rosa, a Vanessa, Simone, deixa eu ver quem mais está aqui. Para não ficar só eu falando. Não, tudo isso aí é ainda mais os percalços do dia a dia, né, Fabiano? Imagina, os acontecimentos e tudo, né? Isso. E esse dia a dia que é o terrível, né? Um dia depois do outro. Simone, tu quer descansar um pouquinho? Pode passar, seu Neto. Eu convidaria a Cleonice, pode ser, Cleonice? Cleonice? Sim, a Simone parou exatamente onde, Simone, ali? Agora começa o judaísmo e o cristianismo. Então tá. No judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é o repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem.
Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é, no conjunto, um poema de eternas claridades. Aí, só um minutinho, só para nós não perder. Ele está se referindo à Bíblia, tá? Então, os livros dos profetas. Porque o Novo Testamento é Jesus, o Velho Testamento é os profetas, né? O Velho Testamento, a Bíblia, ela se divide em dois, né? Depois de Jesus vem o Novo Testamento e o Velho. E aí ele fala esfingética, enigmática, simbólica, exatamente porque não, e também a Bíblia tem isso. Ela não é exatamente aquele pé da letra como está ali. A gente tem que buscar o espírito da letra, como diz os espíritos para Allan Kardec. Mas vamos lá. Sim. Contudo, e não obstante, a sua feição esfingética é, no conjunto do poema, de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. E por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a sua expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as ideias básicas do Sinai, construindo, desse modo, o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. O monoteísmo. E Moisés, ele inaugura, então, até Moisés, ali, é a ideia de deuses, né? Porque ele já veio da ramificação egípcia, lembra lá? Os egípcios tinham ideia de vários deuses, e eles enviam naqueles espíritos engenheiros siderais, almas gigantescas como Jesus, eles interpretavam como se fossem deuses, por isso eles trazem a ideia de deuses. Eles desceram ao mundo mais primitivo, então eles achavam que podia reencarnar em corpos de animais, daí eles trazem a ideia do mentempsicose, que é voltar a um corpo animal. Claro que eles não voltaram, mas eles se identificaram, porque aquele corpo já se superado. Então eles travam isso aí. Moisés vem da ramificação egípcia como educação, ele não é um egípcio, mas ele é educado no berço egípcio, e aí só que ele faz essa quebra, e que ele é exatamente isso, ele faz a quebra, ele tira a ideia de deuses e vai colocar então a ideia de um Deus. Só que daí um Deus mais violento, porque sim, era esse Deus ele ainda dos egípcios, né? Porque eles achavam, os egípcios, que Deus era violento, porque violento colocou eles no mundo, então eles foram expulsos do paraíso. E aí Moisés, então, traz a ideia de um Deus. E ele, então, prepara essa ideia, mas coloca ainda um Deus violento. Então, mas não tem problema, ele trouxe a ideia de um Deus. Aí, quem é que cabia trazer a ideia de Deus amor? Quem amava. Porque todos nós espelhamos aquilo que somos. E Jesus trouxe, então, aquilo que ele era. A ideia de um pai amoroso. Porque assim ele já identificava Deus. E assim Deus é, né? Alguém mais, gente, gostaria de falar, só para nós não ser indo? Ô, Fabiano, na Bíblia a gente vê, né, tem vários profetas, né? A gente sabe que tem reis, o rei Davi. O que a gente... Eu não sei, eu li a Bíblia, eu era evangélica quando eu era nova, guria, né? A minha mãe era evangélica, e a gente achava tão lindo os cânticos de Davi, aquelas promessas que eles faziam, Salomão, né? Todas aquelas histórias, eu me criei ouvindo aqueles relatos do rei Davi, de Salomão, e a gente sabe, né, que dentro daquilo ali
tinha um paralelo com o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele tem sempre uma... Eles falavam ali, mas eles tinham uma visão do Novo Testamento, do que viria depois. Tipo uma nova era, né, Fabiano? Tipo assim, ó, um momento assim, e a mudança vai ser depois. Então, quando vem Jesus, né, parece que se estabelece uma nova era, né? Que é o cristianismo redivivo, né? Que ele vem trazer, né? Mas sempre em tudo que eu li acerca do Velho Testamento, tinha alguma concordância, se tu ia ver entre as entrelinhas, uma concordância com o Novo Testamento, porque os profetas falavam. Então, quando alguém lá por exemplo, Atos dos Apóstolos, né, eles falavam nessa concordância daquela época para aquela época, sabe? Nós estudávamos muito isso, né? E ele sempre dizia, os profetas falavam do que vai acontecer depois, entende? Depois do Cristo. Então, eu achava assim que tinha alguma coisa. E tem alguma coisa sobre isso, ou eles, né, diziam... Que já vai preparando o Cristo, né? Não é assim, ó, Moisés, um sai e entra outro. É que aos poucos vai se preparando, vai tendo saltos, assim, começa primeiro aquele povo com aquela ideia, depois do pico para baixo vai começando a surgir a próxima ideia. E os próximos espíritos que reencarnavam já anunciavam simbolicamente a vinda de Jesus, entende? Já traziam. Só para vocês terem uma ideia, eu já passo para a Mara, na Grécia, tá? Na Grécia, tinha todos os templos dos deuses, lá que eles faziam as oferendas. E então, tinha um templo que os gregos chamavam lá na Grécia do Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo, quando vai à Grécia pregar, ele diz aos gregos que esse Deus que vocês sentem que vem, que está vindo e que existe, que vocês não conseguem identificar, é o Cristo. Então, o Paulo vai pregar na Grécia exatamente isso, falar do Deus desconhecido. E aí, mas são outros espíritos que estão vindo, eles já começavam a identificar que já estava vindo um novo pensamento vagaroso, assim. Mas eles sempre estavam esperando Jesus. Eles sempre esperavam. Lembrem, quando veio esses espíritos, Jesus gravou no inconsciente de todos esses milhões de espíritos, porque foram milhões de espíritos migrados. Para que vocês tenham uma ideia, sairão da Terra 5 bilhões de espíritos. Vocês têm ideia do que é isso? 5 bilhões de espíritos. Então, Jesus gravou no inconsciente daqueles espíritos que saíram de Capela para cá a mensagem: eu estarei convosco e voltarei. Voltarei no sentido que ele reencarnar. Ele reencarnou, só que povo violento espera alguém violento igual a ele. Quando tu espera alguém igual a ti. E Jesus não veio. Jesus veio totalmente diferente. E eles não conheceram ele. Que nós vamos ver nos próximas lâminas aqui. Porque ele era pacífico, humilde, sem armas. Que rei é esse que não tem um cavalo, não tem uma espada? Era assim que vinham os legisladores. Era assim que vinham... Daí Jesus, mas só que Jesus vem inaugurar, nós vamos ver logo adiante, com o espírito lá que espera, que recebe ele. E aí ele vai ensinar uma coisa ali que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não vou antecipar, vou passar mais. Acho interessante a gente ressaltar, Fabiano, que esse Deus punitivo que Moisés apresenta é necessário à época, né? Porque o povo ele era muito rebelde, o povo não tinha disciplina nenhuma. Tanto que quando ele vai receber os 10 mandamentos, eles constroem um bezerro de ouro, né? Então, na época, tinha que ser um Deus punitivo. Sempre quando a gente vai ver a história, a gente precisa saber do que acontece, né? Então, tinha que ser um Deus punitivo. Por isso Moisés traz esse Deus, né? Porque senão, assim, não tinha como disciplinar aqueles espíritos rebeldes que
se encontravam ali na época, né? Exatamente. Olha só. Quando Jesus conversa com Maria de Magdala, ela diz assim, na sua fragilidade de dor, de busca do sentimento verdadeiro, ela queria o sentimento verdadeiro. Ela disse assim, e Jesus olha para ela, alguém te condena? Não, Senhor. Então nem eu. Mas essa era a linguagem com ela. O doutor da lei chegou querendo bancar Jesus, com o sábio, como doutor, e Jesus olha para ele e questiona ele sobre a imortalidade da alma, e ele diz, mas nunca ouvi falar nisso. Então tu és um doutor da lei e nunca ouviste falar nisso? Ou seja, já que tu é um sabichão, tu nunca ouviu falar disso? Isso era uma forma. O arrogante que chegava perto dele, porque daí a gente tem que entender onda vibratória. O que acontece? Quando o ouvido ele é dado a escutar barulho e tu bota uma sonata de Beethoven, a pessoa diz que aquilo é música de morto. Porque ele está infectado o ouvido. Então o ouvido não está adestrado para ouvir aquela onda. Ele vai ter que trabalhar a sua audição, talvez em outras vidas, perdendo a audição. E aí vem a explicação de que muitas vezes tu nasce sem a ouvir para aprender a ouvir. E não estou generalizando, a gente nunca generaliza, estou dizendo no caso da pessoa que não quer ouvir. Agora, vamos colocar assim, Jesus falava de acordo também com a linguagem, mesmo igual a Moisés, só que Jesus era carregado de amor, ao contrário de Moisés. Jesus nunca falava com ódio. Seu hipócrita. Ele disse para o doutor da lei, arrogante, tu és um sepulcro caiado por fora, cheio de podridão por dentro. O que é um sepulcro? Uma tumba branquinha, caiada, cheia de cal, pintadinha de cal, branca. Uma é bonita, né? O que tem lá dentro? É um símbolo. Mas aquele homem precisava ouvir naquela onda vibratória. Porque Jesus queria que ele ouvisse, porque assim ele escutava, só daquela forma ele escutava. E às vezes, dependendo das pessoas, gente, eu vou ser bem sincero assim para vocês, às vezes a gente tem que amansar o coração para algumas e às vezes elevar a voz para outras. Na frente da nossa casa espírita, lá no centro espírita, já atendi pessoas assim, que tu estava conversando e a pessoa interpretava de uma forma. E aí, daqui a pouco, nesse atendimento, eu olhei para elas assim, até quando tu vai ficar nessa tua ilusão? Não está na hora de despertar? Está contando uma história para si própria e o pior, tu está acreditando nela? E a pessoa tomar um choque. Isso é o choque anímico, o choque na alma, que às vezes a pessoa tem que tomar. Porque muitas vezes a vida é assim, se nós não aprendemos nesse chamado de amor, o choque da dor ele vem. Por isso a violência da morte, muitas vezes, a violência da cama, a violência da doença, é esse chamado. E são vários chamados, assim, sabe? São os choques na alma, choques anímicos. Então, acorda. Lembra que a nossa mãezinha dizia? Tu quer que eu destape os teus ouvidos para que tu me escute? E aí a voz, aquela autoridade, no instantinho a gente saía do devaneio. Então, dependendo do espírito, a energia é necessária. Por isso os umbrais são necessários, porque umbrais também são hospital. Isso é muito importante a gente saber. Os umbrais também são hospital. E aí o espírito precisa acordar, né, gente? E Moisés fez esse acordar. Não significa nem que Jesus era amor, mas também fez. Também fez. A diferença é que Jesus não odiava, ele não falava por ódio e nem tinha raiva no coração. Ele era aquela energia da mãe e do pai, assim. Porque a mãe e o pai não odeiam o filho quando chama a atenção do filho. Porque querem o bem, né? Pode falar. Fabiano, assim, para aumentar a vibração e diminuir a vibração, isso aí eu experimentei muito quando eu dava aula. Eu dava aula de matemática e tinha alunos, assim, que eu tinha que ser enérgica, sabe? Então, eu falava com aspereza,
não com estupidez, mas com energia. Ao passo que tinha outros alunos que, por exemplo, extremamente tranquilos, e me faziam uma pergunta, e eu saía daquele aluno agitado, que eu também me agitava para colocar ele mais calmo, e tinha que baixar a minha vibração para poder atender aquele outro aluno tranquilo. Então, é uma experiência que se faz de altos e baixos, e que é muito importante para a gente, sabe? Muito importante. É extremamente cansativo, mas é importantíssimo. Tu estar com uma vibração e tu tem que baixar para poder conversar com o outro. Lindo isso que Jesus fazia, né? Lindo, lindo mesmo. Exatamente. Por exemplo, na mesa mediúnica, o André Luiz fala no livro Domínios da Mediunidade que quando vai para ver o processo de comunicação do intercâmbio mediúnico, é necessário que os mentores baixem a vibração deles para chegar até nós. Mas esse baixar, ele tem um nível. Depois, somos nós que devemos aumentar a nossa vibração, elevar a vibração para alcançar a deles. Por que o Aulus explica para o André Luiz? Isso chama-se permuta de valores, diz o André Luiz. O que é a expressão permuta? Troca. Então, tem que haver a troca de valores, ou seja, eu renuncio para ti e tu tem que renunciar para mim. Porque o educador, ele baixa, mas ele também espera que o outro suba. Entende? Então, um tem que compensar o outro. E é nesse sentido, assim, também que Jesus fazia. Ele era enérgico porque ele precisou estar num corpo, ele precisou sentir a matéria do corpo, e ele precisou falar a língua do seu povo. E aí, para que as palavras dele não se perdessem no tempo, ele simbolizou elas. Então, o símbolo, a metáfora, são espécies de colocações que varam os tempos, porque daí ela pode ser interpretada em vários tempos. Ela não se esgota naquele tempo, né? Quando tu usa uma metáfora pode ser utilizada em vários tempos. Mas isso a gente tem que ter sempre esse olhar assim de o que é violência e o que é energia. Por exemplo, se tu tiver que cortar uma lenha, tu vai ter que botar energia e violência. Mas a tua intenção não é de raiva nem de ódio. É porque tu tem que ter uma posição. Tu tem que ter uma... Então, isso é uma coisa muito interessante de nós espíritas, de nós entendermos que quando a gente precisa agir em determinada função e isso nos desestabiliza na força da energia, a gente tem que compreender que não necessariamente a gente precisa se desestabilizar na força da emoção. Como a senhora citou. Entre a violência e a energia positiva, enérgica, é uma linha muito tênue. Muito tênue. Exatamente. É perfeito isso. Então, vós sois sepulcro caiado por fora, cheio de podridão por dentro. Mas ele falou aqui e não tinha ódio nenhum no coração. Ele era a representação de Deus. Ele queria nos mostrar e dar um choque. Porque precisa fazer isso. Sabe, tem que tomar essa decisão. A gente tem que tomar. Mas, enfim, eu vou avançar aqui então para nós. E eu não sei quem vai ler agora. Monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência de Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-nos mais delicados momentos
de sua vida, e foi ainda sobre o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá, da Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então, Moisés traz a ideia de um Deus único, né? Um mono único. O teísmo, né? Tem a ver com a ideia de Deus para todos nós. Também ele fala ali, ó, por exemplo, no decálogo dos 10 mandamentos, né? Não falareis o nome de Deus em vão. Tem a ver, gente, com o agastar da expressão do sagrado. É isso, tá? O que é agastar? Tem o espírito embrutecido e mais estúpido, vamos dizer assim, que não leva em consideração as coisas sagradas, ele tende a banalizar isso, sabe? Fica brincando com isso, fica brincando. E a gente sabe que quando a gente banaliza algo, aquilo não se torna sério para nós. Então, quando ele diz, não faleis o nome de Deus em vão, era para que a gente entendesse que tem coisas que nós precisamos ter a concepção deste sagrado. O sagrado dentro de nós, algo que é do divino, do campo do divino interno, e que nós precisamos respeitar. Por isso, quando nós vamos nos curvar na oração, na prece, é um momento de sagrado, é um momento sacro da nossa alma. É o momento em que nós estamos no centro espírita orando, fazendo um encontro, fazendo uma tarefa, nós temos que ter esse sagrado dentro de nós respeitado. Quando a gente não faz isso, a gente debocha, que é o que a gente vê ultimamente, a pessoa perde todo o referencial do divino, desse santo, né? E aí o que acontece com essa alma? Ela fica à mercê de uma, digamos assim, a revelia da vida, porque ela perde o endereço do Deus. E aí, por que ela perde o endereço de Deus? Porque aquilo se banalizou, entendeu? Esse é um dos papéis dos espíritos trevosos que querem fazer agora, banalizar as questões religiosas. Por isso a gente tem que ter sempre esse cuidado, sabe? E aí Moisés, ele traz esse ponto gigantesco para nos chamar a atenção com relação a isso. Eu sei que a gente faz sem intenção maldosa, isso a gente tem, eu sei que vocês têm, eu tenho, todos nós temos esse cuidado, porque a gente respeita. No meio espírita, né, por exemplo, a gente diz assim, tu vai ir para um umbral, tu vai ir para o inferno, tu vai para vários suicidas. A gente não sabe que lugares são esses de dor, a gente não tem ideia qual preço alto aquelas pessoas pagam por aquilo ali. É um lugar, gente, um lugar em que a alma perdeu este sacrossanto de banalização do seu próprio caminhar na vida, e que ela levou aquele momento ali, que é um momento em que ela precisa fazer a sua reflexão e se voltar para Deus. Por isso que ela muitas vezes é resgatada somente quando ela faz esse arrombo da alma, assim, como o Camilo, e eu gosto sempre de citar o Camilo, do livro Memórias do Suicídio, que para mim se torna referencial, quando ele então dá o grito, e André Luiz também dá este grito da alma, né? Porque André Luiz era outro que, quando desencarna, também havia banalizado essa questão de Deus e viveu a revelia no mundo. E aí, então, a gente precisa ter esse cuidado sempre, né? Esse cuidado desse momento tão importante. E sempre nos preservar, assim, dessa questão. Alguém gostaria de falar, já que abriu o microfone? Deixa eu ler dois.
Cleonice, tu quer descansar um pouquinho? Pode ser? Eu convidaria a Virgínia. Sim, pode ser, senhor Homero. Então, é o 7.5, a escolha de Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e a cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam, respeitosos, sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que, se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Já que é um povo bem fervoroso, que recebe ali os grandes profetas, depois vai receber Jesus, e imagina, se espera, né, de que, assim se espera, né, assim se espera do Espírito que recebe a palavra, se espera de todo crente, né, que estudou, uma postura um pouco melhor, né, gente, por quê? Porque não dá para andar de um jeito e pregar outro jeito, né? O que então vai ser chamado de o exemplo. Em algum momento a gente vai ter que começar a viver isso. E é o que os israelitas, apesar de serem fervorosos na fé, não bastava. O que adianta ter fé? Fé em Deus, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas ainda sigo querendo matar as pessoas? Ainda quero perseguir, então eu tenho que começar a fazer essas perguntas para mim, né? Ninguém vai mudar da noite para o dia, obviamente, mas eu preciso fazer mudanças na minha vida. Alguém, pessoal, quer comentar alguma questão a mais aqui? Eu vou passando então, e aí eu vou trazer a imagem de Simeão logo depois. Eu vou avançar aqui, depois eu avanço, então, vou deixar aqui. O Simeão ali, ó, da foto, que é o que vai reconhecer, então, Jesus como Salvador. Quem gostaria de ler para nós, então, a compreensão do judaísmo? A incompreensão, né? Então, o grande Senhor, Jesus, o grande legislador humano, né? Que vai trazer para nós os códigos morais do universo, do Evangelho, ele não vai ser reconhecido como esse. E aí, quem é que quer ler para nós? Eu posso ler. 7.6 A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificamente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel
o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para, de lá, arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonado os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. É para continuar? Ou... Não, tá bom Tá bom. aqui, só para nós ver. Vocês perceberam o que acontece? Por que se espera que quando desça alguém para salvar o mundo, ele tem que ser sempre através da violência, né? E, gente, até hoje nós estamos assim, sabia? Se Jesus voltasse de novo na condição de humilde, falando de amor, a gente ia correr. Porque a gente até hoje diz assim, não vejo a hora da transição planetária vir. Eu queria que Jesus viesse de uma vez e já começasse a limpeza da Terra, como se fosse. Né? Então, alguém abriu o microfone? Então, fala. Homero? Eu abri. Ah, tá. Eu abri. Eu acho que essa explicação está que ainda nós não conseguimos nos livrar da violência. Isso. Podemos não ser mais tão agressivos, mas os sentimentos da gente ainda se ferem muito por pouca coisa. A gente continua tendo a violência dentro no coração ainda. Não, por mais que a gente se esforce e tenha mudado, ainda somos. Então, esperamos que seja igual a nós, né? Era isso. A gente quer que seja igualzinho a nós, porque a gente tá nós. O discurso, a palavra, né? A gente gosta de, por exemplo, a pessoa que briga gritando, ela não acredita que pelo diálogo, mas sim pela imposição, e acha então que Jesus é aquilo ali, da imposição. A gente ainda vê religiões ainda no Brasil e no mundo falando, né, da violência, impondo violência. Não é assim. Não é. Jesus não veio para isso. Alguém gostaria de comentar? Pode falar, gente. Até reter, né, as coisas, né, Fabiano, que estão dando certo e coisa assim, que nem diz os mandamentos, né, as leis morais da vida. Fazer com que muitas vezes não aconteça aquilo ali, né? Há uma coisa que está sendo para o bem e positiva, vem só o lado negativo, né? Exatamente. Uhum. E a Mara, acho que abriu aqui. Pode falar. Eu acho legal a gente lembrar também por que a gente quer algo assim, que as pessoas venham da mesma maneira que nós somos e que nós pensamos. É muito mais fácil de se lidar. Porque quando você está perto de algo que você conhece, de uma pessoa que é igual a você, você sabe como reagir, você sabe como fazer. Então, se é uma coisa muito diferente do que a gente imagina, a gente vai ficar perdido. A gente precisa se esmerar mais, precisa de mais estudo, precisa de mais sintonia, de mais vibratória positiva, né, Fabiano?
Então, eu acho que a gente querer que seja igual a nós é justamente por um conforto próprio, né? Então, eu sei como lidar com a situação. Isso aí, perfeito. Porque eu preciso dessa compensação no outro, né? E quando alguém não me dá essa compensação, aí gera uma violência, porque eu preciso me alimentar daquilo. E numa briga, quando alguém cede, a impressão de que tem que ele é um perdedor. Mas, na verdade, o vencedor não é que a pessoa cedeu ao erro, não. Ele sabe o momento certo de tratar aquela situação, né? Então, o outro só quer na violência. Eu trouxe aqui para nós, ó, tá ali na tela, pessoal, o livro Pontos e Contos, tá? Ele é do espírito Irmão X, o espírito que se assina Irmão X, que é o Humberto de Campos, e é do Chico, e junto com o Irmão X. Tem lá dentro do livro um capítulo com uma pequena história chamada Simeão e o Menino. Então, eu vou contar sim aqui. Vou ter que contar. Depois vocês leem na íntegra, só para fazer um rápido assim. O Simeão era um grande iniciado, assim, na época de Jesus, um homem já de bastante idade. Ele tinha uma mediunidade, assim, era uma alma gigantesca, assim, uma alma reencarnada na Terra, de um valor espiritual, assim, de uma humanidade gigantesca. Era a condição de que... Porque assim, gente, ó, na época que Jesus estava previsto para nascer, haviam várias meninas se dizendo grávidas do Messias, tá? Não era só Maria que estava dizendo que o anjo apareceu para ela e disse que ela receberia Jesus. Haviam várias meninas. E então se criou, na época, uma escola, tá? Uma escola de iniciados. Essa escola receberiam essas meninas que diziam-se grávidas do Messias. E aí, lá nessa escola, eles trabalhavam com elas, cuidavam delas, porque não se sabia por onde que o Messias viria, até porque a reencarnação era um fato normal. Era um fato normal. Tanto é que eles queriam saber onde é que estava o profeta Elias reencarnado. E Jesus tinha dito que o profeta Elias já havia reencarnado. O profeta Elias era o primo dele, que era o João Batista. O que acontece? E a Maria, então, ao chegar nessa escola, ela era uma camponesa, era uma menina de 12, 13 anos, camponesa, e era natural nessa idade na época. Ela estava grávida, e o espírito, então, que é o seu próprio mentor espiritual, né? Ele, então, o anjo esse, chega para ela e anuncia que Jesus, então, o Messias, iria vir à Terra. E aí ela, como uma camponesa simples, né, com a sua mãe, os pais levaram ela até essa escola. E os espíritos nobres superiores intuíram para que aqueles homens lá da escola, aqueles líderes religiosos, expulsassem ela de lá. Porque Jesus não estava marcado para nascer ali. Jesus tinha que nascer na manjedoura e fora dali. Como ela não sabia, está no mundo, né? O espírito está no mundo, tá, gente? Ele está sobre o peso da carne, ele não consegue. Então, aqueles homens intuíram e disseram que ela não podia, e debocharam dela. Que tá louco, como é que vai vir o grande senhor por essa camponesa? E eram tudo meninas ricas que estavam ali. Ela saiu decepcionada, triste, porque ela havia conversado com o anjo. E aí foi levada e saiu para fora. Então, ela ganha Jesus no estábulo, ganha o menino, e aí o Simeão ouve falar dela. E marca um encontro com ela, e ela leva ele e põe ele nos braços de Simeão, e ele chora. E ele começa a chorar compulsivamente, de uma emoção, como está na foto ali, gigantesca, porque ele diz, então, umas palavras que se imortalizam, ele diz, ó Senhor, os meus olhos puderam ver esse velho homem pôde ver agora a glória dos céus, que eu possa morrer em paz. Isso mesmo. Esse livro está essa mensagem, a Mara está escrevendo,
Também vocês vão encontrar essa informação no livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês. A História de Maria de Nazaré. É lindíssimo, é um livro gigante, é grosso, assim, de quase 500 folhas. Eu vou mandar a capa depois para vocês. E aí, ele pergunta para o menino, ele olha para a criança num lapso de pensamento, como ele está olhando ali na foto, ele olha para aquele menino e diz, mas como? Tu é tão pequeno, tu é tão pequenininho, tu é um bebê, tu nasceu assim, nessa condição tão pobre, miserável, no meio das cabras, vai morar no meio das cabras, dos animais. Como tu vai combater este povo, esse exército imenso? Cadê a tua arma? Qual a arma que tu vai utilizar para combater essa tirania que nós vivemos hoje? Aí o menininho, o bebê, abre os olhos, olha no olho dele, levanta a mãozinha e coloca no peito dele, do velho. Então o Humberto diz, ele estava dizendo, a minha arma é o amor. Porque só o amor, gente, é capaz de mudar qualquer coisa. O amor é capaz de mudar. O amor de uma mãe arranca um filho de qualquer lugar. O amor de um cristão fervoroso, o amor de uma prece rasga o céu, diz Emmanuel. Então, o amor ele é capaz de modificar. Meu. Com amor, Francisco de Assis conversou com o sultão no momento da perseguição, né? E aqui com Jesus, então, o menino Jesus abre os olhos e coloca a mão no peito dele e responde a pergunta dele. Que a arma e o reino dele não era o reino da violência nem da arma. O reino dele era o do amor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né? Não adianta eu saber, não adianta saber de nada, não adianta ter nada, se eu não tiver amor, nada presta, nada vale. Não adianta nem eu saber todas as línguas, pode até saber as línguas dos próprios anjos lá, do céu. Posso saber as melhores literaturas do Chico, interpretar tudo, posso conhecer, mas se eu não tiver amor, não vale de nada. Nada. É uma biblioteca ambulante. É um monte de conhecimento que não vale nada. Entende? É nesse sentido, assim. É importante o conhecimento, é importante, tudo é importante, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. É isso que ele quis dizer para o menino Jesus, para ele. Porque eles iriam sumir do mapa. Somente vai ficar na história da humanidade quem muito amou. Então, eu vou passar aqui adiante para nós. Alguém quer comentar alguma questão? Seguimos? Vanessa. Vou seguir. No porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo, nestes 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de armadura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas,
esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos diamam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. E acabou o nosso capítulo. Uhum. Alguém quer fazer algum comentário final? Eu queria falar aqui sobre o anjo Gabriel, e eu não me lembrava do nome. Aí eu olhei para trás para perguntar para a Ivone e para o Gabriel, e estavam os dois dormindo. Tá tarde. Aí eu saí, tô mal mesmo. Tá bem acompanhado, hein, amigo? Eu perguntei se eu tô com uns probleminhas, assim, pessoal, então tá me falhando um pouco. Aí eu me virei Gabriel, o próprio nome, eu olhei, tá o Gabriel dormindo, e a Ivone dormindo, esquece. Mas é o Gabriel, é o anjo, é o mentor espiritual, foi o grande guia espiritual de Maria, o grande espírito que conduziu ela durante toda a sua jornada na Terra. Maria de Nazaré é um espírito gigantescamente, gente, vocês não têm ideia, ela é um espírito, bom, o fruto não cai longe do pé, né? Então, vice-versa. Ela não poderia receber Jesus se ela fosse pouca coisa. Então, para ela ser escolhida a ser o espírito que vai receber no seu ventre o grande legislador, né, o nosso grande guia da humanidade, pouca coisa não era. E não era mesmo. Quando ela nasce na Terra, quando ela chega em espírito sobre a Terra, Maria, fala Miramês, que as plantas começaram a florescer fora da estação, por causa da vibração do espírito dela. Quando as cabras começaram a dar leite em abundância, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. As pessoas dormiam e acordavam melhor. Parecia que havia algo estranho no ar. Eles sentiam que algo estranho estava no ar. As flores cheiravam mais. Então, veja a irradiação do espírito, né? E aí, então, ela desce e conversa com um espírito muito trevoso que estava ali, perturbando a Palestina, e que sabia que o Salvador estava perto de vir. E ela, então, adentra numa dessas cidades e vai até o encontro deste espírito e dialoga com ele, pedindo que ele renunciasse para Jesus, que o Salvador iria lhe auxiliar. E ele diz assim, nunca que esse homem vai me auxiliar, eu sou um espírito impuro, sou um trevoso. E aí ela diz assim, pois ele irá te conduzir ao reino dos céus. Aquilo ficou gravado na mente dele, e ela então promoveu, depois de muito tempo de diálogos e discurso com ele, porque ele era um trevoso daquele lugar, ela então fez ele reencarnar. Logo depois ela renasce, não, aí bem depois assim, primeiramente ela reencarna, então ela encarna na Terra, e daí está grávida de Jesus, e aquele espírito também acaba reencarnando. Quando Jesus, então, depois de jovem, moço, é crucificado na cruz, ela vai então ao encontro do seu filho e vê Jesus na cruz, e olha para o lado e vê um ladrão chamado Dimas, e diz a ele, e olha para ele, e quando ele olha para ela, ele reconhece ela, que havia conversado com ela no mundo espiritual. Num lapso de memória que ele teve, ele grita e olha para Jesus, tu irás me dar o reino dos céus. E Jesus disse, ainda hoje tu estarás. Porque ele olha para ela e lembra que ela havia dito para ele que o Salvador daria a ele o reino dos céus. E ele reencarna nessa promessa, porque então ele se rende a ela, e aí renasce e reencarna no inconsciente com essa mensagem de que ele iria encontrar Jesus e Jesus iria dar para ele. Só que ele, ao reencarnar, voltou à vida que ele tinha,
e tornou-se, então, ficava perambulando pela cidade, a ponto de viver de roubos e tudo mais, perdido. E aí, então, ele é condenado à cruz, à crucificação ao lado de Jesus, para ofender Jesus, porque eles colocaram 2 ladrões do lado de Jesus para humilhar Jesus. Mas esse era o pensamento deles, né? Mas Jesus nunca se humilhou. E Jesus olha para ele: ainda hoje tu estarás comigo. Por quê? Porque a sua mãe havia lhe prometido o reino dos céus. Seria isso, pessoal, da minha parte. Fabiana, eu gostaria de te perguntar, tem a passagem no Evangelho, né, que fala que Jesus está com o povo ali, e chega Maria e os outros irmãos dele ali. Então, no Evangelho diz assim, ó, que aí ele pergunta, ele diz para os que estavam ali, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? E ele faz essa questão. E aí, na sequência da leitura, é dito assim, que ele não renegou Maria, né? Mas que Maria nunca entendeu a real missão de Jesus. Ela tinha não diz assim, que ela, como mãe, né, aquele sentimento materno era o que mais sobressaía nela. Eu gostaria que, se fosse possível, né, como que isso pode ser colocado lá, se é isso que tu falaste? Ela não era qualquer pessoa para receber Jesus. Como é que ela não ia entender? Como é que ela ia ser uma pessoa assim, meio displicente quanto àquela questão, né? Pode explicar isso? Eu tenho Claro. curiosidade de saber. É que assim, lembra que a gente fala que quando são interpretações, né? O Kardec ele não se aprofunda disso, porque nem os espíritos ali falam, que o próprio Kardec fala que o que Jesus quis dizer com relação a de que todas as mães eram mães dele, é porque ele quis dizer que nós precisamos entender que, além da minha mãe, eu tenho que olhar as outras mães que também têm filho, e saber que elas também são mães. Vocês entenderam? Que não é só minha mãe que tem filho. Porque senão a gente acha só as crianças que merecem o meu amor são as crianças que vivem comigo. Então, as outras crianças não. Então, a gente estender esse sentimento de amor, porque eles precisavam entender que o amor ele é muito mais amplo. Mas, assim, na minha posição, tu perguntou a minha opinião, eu penso que o Jesus Cristo espera que algumas coisas, além dos evangelistas, precisavam ser escritas, elas precisavam ser escritas pela mediunidade. Então, se esperou, por exemplo, o avanço da escrita, da poesia, da norma culta, do escrito, porque naquela época era muito rude, não tinha muito esse dado assim, de lidar. Por exemplo, se nós vamos pegar a Amélia Rodrigues, que é o espírito que mais escreve sobre Jesus no meio espírita, pelas mãos do Divaldo, que ela só escreve livro sobre espírito, ela, então, está fazendo aquilo que os apóstolos não puderam fazer lá na época de Jesus, porque faltava essa coisa da bela escrita poética, porque ela é uma escritora de alto nível, né? Maria Dolores não, a Maria Dolores faz, mas é a Amélia Rodrigues que eu me refiro. A Amélia Rodrigues precisava. Então, é preciso deixar avançar o tempo para poder fazer as interpretações. Então, a Amélia Rodrigues vai falar de Jesus de uma forma magistral. Eu aconselho vocês, gente, leiam os livros de Amélia Rodrigues, pelas psicografias do Divaldo Franco. Os livros se chamam-se A Premissa do Reino, o outro livro, A Flores no Caminho, tem livros chamados Eu Sou, tem livros que ela fala Voltei, tem livros que ela fala sobre... é só sobre a vida de Jesus. E aí, o que acontece? Se nós pegarmos esse escrito do Kardec, nós vamos ver que a ideia que o Kardec tem ainda não é esse estudo mais profundo, porque não cabe a ele. A ideia do Kardec é a centralização da doutrina espírita. Mas eu acredito que era preciso, e ele fala disso lá no Livro dos Médiuns,
Era necessário o avanço para que as novas verdades pudessem surgir. E isso só surgiria não mais pelos profetas, pelos evangelistas, mas pela mediunidade. Então, assim, nós estamos sabendo da história de Jesus hoje, gente, que não está nas obras básicas, estão nas psicografias. Nós estamos sabendo de Jesus que os evangelistas não anotaram. Nós estamos sabendo particularidades da vida de Jesus que os evangelistas não anotaram, não escreveram. Ou se escreveram, escreveram de forma muito errada. Ou muito grossamente. Vocês entendem? Então, a Amélia Rodrigues vai trazer informações, o próprio Emmanuel traz informações pega há 2000 anos, pega o livro Ave Cristo, ele está trazendo informação que não está no Novo, nem no Velho Testamento. E é complemento. Mas é que cabia a mediunidade. E aí não adianta só ter a mediunidade, é preciso que esse médium espere o tempo passar para que a escrita melhore, a forma de expressão melhore, a forma de compreensão, a forma poética que não se tinha naquela época, era mais localizado assim, mas não em pescadores. Então, faltava essa poesia que os apóstolos, muitos deles, não colocaram. Essa poesia mais lirial, mais bonita da palavra, sabe? Se vocês pegarem os livros, a forma como Emmanuel narra o que Jesus falou e a forma como a Amélia Rodrigues coloca o que Jesus falou, vocês vão ver que tem uma diferença estrondosa do que os evangelistas escreveram. Está muito mais belo, muito mais bonito. Mas não tinha condições naquela época. Então eu penso que o que está valendo hoje é isso, entende? Porque não se tinha... mas ele não falou. A gente tem que ter um cuidado de achar que o Allan Kardec tem que falar tudo, tá? E de que ele tem que dominar todos os saberes do mundo. Não, a missão do Kardec eram as obras basilares da doutrina. Outras coisas caberia à mediunidade do futuro. Aí vem o Chico trazer para nós. O Kardec não falou as coisas lá que o Chico falou, mas isso não deturpa o Kardec, complementa o Kardec. Mas não cabia ao Kardec falar, cabia aos médiuns depois falar. Aos outros. O que cabia a Kardec era estudar a mediunidade, estudar a psicografia. Agora, o conteúdo que esses médiuns iriam falar, ele não ia falar, o Kardec não ia falar. Ele daria o norte, que a mediunidade em si mesma, ela é neutra, ela não é mal nem boa. E quem dá o colorido é o médium. Agora, o que o Chico falou, escreveu ali de Emmanuel, não cabia o Kardec falar, cabia dizer, se nós pegarmos o Kardec, dizer, por que esse escrito de Emmanuel é belíssimo? Porque o Kardec fala lá, então, que a moral do médium é importante. Mas o Chico tem a moral. Então, entende que a gente vai fazendo estudo assim, paralelo um com o outro. Mas a gente tem só que, de repente, perceber que não cabia a uma só pessoa falar tudo, né? Ele traz a base para entender o outro. Ele traz a base para entender o médium, entender a mensagem. Né? É justamente isso, né? Obrigada, tá? Mas é justamente isso que fica, né? Claro. Naquela situação ali, como? Né? Sim. É isso que tu falas mesmo, né? Obrigada, tá? Eu acho assim, né, Fabiano? Eu me lembro disso que a gente está falando, porque eu li esses dias bem essa frase, eu fiquei também encucada com ela, né? Porque parecia, assim, pelo que a gente vê, assim, um dos livros, como tu falou, mais modernos agora, né? Comparando com que o Allan Kardec, como tu falou, que ele não tinha a pretensão, né? Na época, a missão dele era outra, né? Era traduzir, né? Codificar o espiritismo, que até então era a missão dele, né? Mas aí fala essa frase, eu já li algumas frases ali do Evangelho segundo o Espírito, parece mais, assim, seco, né, talvez, assim. Depois, lendo outros livros, como tu falou, né, se complementa, né? Eu acredito que quando ele disse que a Maria nem a Maria, era de saber que a missão de Jesus, por mais que ela fosse um espírito também muito evoluído e tinha a missão de ser a mãe de Jesus, acho que a compreensão na época que aconteceu, né, nem ela teria, assim, da missão dele. Eu acho que foi nesse sentido ali que ele quis colocar, assim, né,
talvez, né, Genesi, não sei, mas porque eu também fiquei pensando sobre essa passagem, porque eu li faz uns dias atrás. No primeiro momento eu achei que parece que diminuía um pouco, assim, né, dela, assim, mas não era nesse sentido, né, e às vezes a gente tem que ler várias vezes, passar um tempo e ler de novo, né, também as coisas, né. Então, acredito que talvez a forma de falar também, né, do Allan Kardec, há 170 anos também, ele é um pedagogo, sabia muita coisa, mas não sabia tudo, como tu mesmo disse. E a gente, espírito encarnado ou desencarnado, também é falível, né? Então, a ele caberia dar, assim, aquela, não era a pretensão dele aprofundar a história da Maria, como tu falou, tem outros autores, talvez porque nem a gente tivesse a compreensão na época, se lesse também, né? Eu acho que não só a linguagem mudou, mais lírica, como tu estava destacando ao longo do tempo, né? A linguagem mudou, né? Não, e a linguagem, Rita, na época, ela é válida para aquele momento da época. Isso, era isso que eu ia dizer, para aquele momento. Por exemplo, se tu usar a expressão retardado para uma época, ela era assim, na classificação, inclusive médica, de uma época. Só que hoje tu não usa mais a expressão. Mas uma coisa não anula a outra. São apenas outro momento que tu analisa o fato, entendeu? Então, por exemplo, tem tipos, por exemplo, era chamado de tique, né? O autista, por exemplo, que tinha... Depois, com o tempo, com o avanço, com o estudo, foi se percebendo foi se mudando as nomenclaturas, e aí, mas vamos condenar aquelas pessoas que falaram aquilo? Não, gente, a gente tem que respeitar a coisa da época, da linguagem da sua época, da ciência daquela época, entende? Isso está dando muita polêmica, não só no meio espírita, eu noto que a gente às vezes julga, né, essa parte, exatamente isso que tu falou, mas parece preconceituoso o que ele falou, já vi isso, né, mas é que era daquela época, né, então a gente precisa contextualizar sim, no meu entendimento, senão a gente, hoje o pensamento não se aceita, como tu falou a palavra, né, retardado. E outra assim, aí a gente vai dizer, mas então está ultrapassado. Não, ele não está ultrapassado, ele era a linguagem de uma época. Então, assim, por que ele não é ultrapassado? No sentido de que era uma linguagem de uma época. Agora é outro momento, outra linguagem. Ultrapassado é quando tu, em todas as épocas, tu quer inventar uma coisa doida. Em todas as épocas. Por exemplo, só para nós termos uma ideia, daqui 100 anos ou 200 anos, linguagens que nós estamos usando agora, postura... Você sabia que a geração lá do futuro vai dizer assim, vai talvez nos chamar, nós, de um monte de coisa, porque vão dizer assim, não, mas vocês deixaram o Brasil chegar nesse ponto que tantos anos vem, só que eles não sabem que como é que a gente vivia essa situação no nosso país. Não era uma coisa fácil como eles vão julgar lá adiante. Então, para o momento atual, o que foi feito por nós nesse momento era o que era possível. Agora, tu entende? Então, por isso que em todas as gerações vai haver sempre um avanço e essas gerações da frente vão olhar para trás e vão sempre achar que poderia ter sido feito. Não, mas não poderia ter sido feito, porque não tinha como fazer. A estrutura que se encontrava ou que se organizou não dava. Vamos pegar a medicação, né? Nossa, deixavam morrer criança com disenteria na época lá atrás, mas era o que não tinha remédio, não se tinha nada. Se dava remédio na casa espírita lá em 1980, se dava, era natural. Então, para a época não tinha erro nenhum, porque era aquela época. Agora é outra, então, entende? A leitura era feita assim. Agora não se dá mais porque se avançou. Mas naquela época que se deu o remédio, salvou muita gente. A homeopatia salvou muita gente, o remedinho na casa espírita salvou muita gente. Então era da sua época. Entende? Hoje, com o avanço do conhecimento, compreendeu-se que é preciso ter o conhecimento formalizado da homeopatia, porque o mundo mudou, novas doenças mudaram, então eu não posso tomar qualquer remédio, porque pode dar alterações. Mas isso hoje, né, gente? Não na época. Então o Kardec usava uma linguagem de uma época, de uma ciência de uma época.
de um método de uma época. Se nós formos julgar, nós vamos dizer então que as mesas girantes eram ultrapassadas. E não, é que ele analisou, não é o fenômeno da mesa girante que nós temos que trazer para agora, para analisar a mediunidade, mas o método que ele usou para analisar a mesa girante. Entendeu? Para os dias atuais. Então, a gente migra o conhecimento, mas não condena ele no seu passado. Transforma o conhecimento, aflora ele e compreende que o fato, muitas vezes, de ele se inovar não significa dizer a diminuição lá da pessoa lá atrás. E não significa, porque ele também fez ciência naquela época. Agora é o outro momento. Mas é outro momento, aí que está o ponto, graças a ele. Porque ele foi o primeiro pilar para chegar a esse momento que eu estou. Então, ele fez ciência. Agora, esse momento que eu estou é outro. Então, o Kardec falou ali no Evangelho aquilo, mas a mediunidade veio só dar um ajuste, mas não veio negar o Evangelho, não veio negar a expressão, mas dar um colorido maior, um ajuste maior. Mas não cabe nós fazer isso, cabe nós compreender isso, né? Ô, Fabiano, e através da mediunidade, hoje, os médiuns hoje que a gente vê atuando, há muitas colocações diferenciadas que a gente vai procurar um paralelo com o que foi falado, e a explicação no hoje é diferente. Isso. A essência não muda, Uhum. mas a palavra, a maneira de passar aquilo ali, que os médios, e que esses nossos irmãos, né, um Divaldo, um Haroldo, que estuda muito, ele traz diferenciados os ensinamentos de Kardec, mas com a sua mesma... Ele usa a ideia principal, vamos dizer, é a mesma. Mas, sabe, ele muda aquilo ali. Eu acho muito interessante, porque a gente entende melhor, fica mais fácil a compreensão, muitas vezes. É só isso. É isso aí. Então tá, passo para o seu Homero. Chegou a nossa hora, nosso horário, tá, pessoal? Tudo tranquilo, tudo na ponta da língua. Tá? Vamos passar para a Dona Rosa lá. Dona Rosa. Então tá, meus amores. Muito obrigado a todos, né? A presença de todos. E vamos rogar a esse Pai de amor, de bondade, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acompanham, e agradecer. Gratidão, Mestre, por esses momentos que nós aprendemos tanto. Agradecer, Senhor, pela vida. Agradecer, Senhor, pela chuva que cai. Agradecer, Senhor, pela nossa alegria que nós temos como quando ouvimos do teu amor maior. Agradecer, Senhor, por cada lágrima que muitas vezes derramamos, sem sabermos o porquê daquela lágrima que cai. Obrigado, Senhor, por ter vindo a esse nosso plano e tanto nos ter ensinado. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Agradecidos também ao nosso irmão Fabiano, que Deus o abençoe e o proteja sempre. Que ele possa estar conosco, sempre trazendo esse conhecimento. Agradecer a todos vocês que estão nessa sala, que sejam abençoados, que sejam acariciados pelo amor do Mestre, e que possamos nos despedir com o coração repleto de alegria e de amor por mais um trabalho, por mais um estudo. Muito obrigado a todos, e assim nos despedimos desses amigos amorosos do plano maior e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, Fabiano.